Eles fizeram uma crítica bastante coesa, bastante clara, evidenciando realmente que esses tipos de atitude por parte do Poder Legislativo é louvável. Realmente essa prerrogativa de fiscalizar ela tem que ser exercida, como eu falei, não só na teoria, mas na prática também, através de várias formas de fazer isso, como criando um conselho, que foi o meu caso. Então o Conselho do Amazonas, do Estado como um todo, acompanhou a repercussão, acompanhou como se deu esse processo e opinou, dizendo que não estava concordando com a rejeição desse conselho. Acredito que eles tiveram acesso ao teor do meu projeto de lei e eles tiveram a plena convicção de que não havia nada ilegal. Pelo contrário, tentaram justificar o injustificável. Ótimo, ok. Foi? Bom, o projeto ele tinha como objetivo a criação de um conselho de transparência e combate à corrupção. Ele contaria com a presença de vários representantes de órgãos competentes para tal. Por exemplo, a gente ia ter representantes da sociedade civil, da Câmara, do Executivo, do Ministério Público, acadêmicos das universidades aqui do nosso estado também, né? Então a gente estaria contando com a presença de várias pessoas entendedoras, né? Com o objetivo único de fiscalizar. Mas, claro, sem tirar a prerrogativa de ninguém. Pelo contrário, intensificar a fiscalização de forma transparente, de forma incisiva e de forma prática. A gente não só promoveria reuniões, mas como a gente faria também essas visitas pessoalmente nos órgãos, perguntando, fazendo entrevistas, né? Todas as vezes que a gente recebesse uma denúncia, nós também iríamos agir. Então, contaria com a participação dessas pessoas que não teriam vínculo de gestão dentro da administração pública, até porque isso prejudica a impessoalidade, a boa-fé, até porque todos os órgãos eles têm as suas comissões, que dentro dessas comissões tenha o poder de fiscalizar. Mas assim, como é que uma pessoa indicada da administração pública, que está ali submetida àquele cargo de indicação, faria um trabalho coeso, um trabalho transparente? Eu não estou tirando aqui e não estou julgando a possível má-fé de alguém, mas para a gente preservar a impessoalidade, a autonomia, né, a transparência de fato e principalmente fazer com que a gente tenha investigações coesas sobre esse assunto, que eu tive o intuito, o objetivo de fazer a criação desse conselho, tendo em vista também que esses conselhos já foram aprovados em vários municípios, até mesmo em alguns lugares, por iniciativa do Executivo. Então, afirmo mais uma vez, não tiraria a prerrogativa de ninguém de fiscalizar. Pelo contrário, intensificaria ainda mais a fiscalização dos gastos públicos pela administração pública. Bom, se o projeto tivesse sido aprovado, seria uma grande vitória para toda a população parintinense que vive dias de incerteza em relação aos vultosos valores que chegam para o nosso município, mas a gente não tem a clara certeza se esse valor realmente está sendo usufruído e investido de forma eficiente, né? Até porque a gente já teve diversas situações que nos mostram isso, que nos mostram o contrário, diferente do que a administração pública prega. Então, a população que está aí acompanhando todas as atividades do Legislativo, do Executivo, colocou grandes expectativas na criação desse conselho, que viria aí para intensificar a fiscalização, porque é fato, as dúvidas param sobre a cabeça da população sobre o que está sendo feito dos gastos. E o momento político que nós estamos vivendo é muito delicado, porque a corrupção ela está instalada dentro do processo político. Até porque muitos legisladores estão dando motivo para que a população não confie neles, através de ações. Então, esse conselho, ele estaria aí para ser uma luz no fim do túnel, para mostrar para a população que existem pessoas que estão fiscalizando de fato, que não tem só prerrogativa na prática, na teoria, mas na prática as pessoas querem realmente que os órgãos fiscalizadores, eles fiscalizem, né? Como eu falo, poxa, se um vereador ele está ali para fiscalizar, então ele tem que se fiscalizar, ele tem que se manter independente. Não adianta ir lá para a Câmara defender os interesses da população sendo base, sendo aliado da administração pública, sendo aliado. Como é que ele vai apontar os erros? Pelo contrário, ele vai fingir que existe, ele vai fingir que está tudo perfeito. Que é o que acontece? A população ela realmente está vendo isso acontecer. Por isso, o objetivo
desse projeto e por isso todo esse clamor em relação à rejeição dele. Desde o primeiro momento que eu subi na tribuna, que eu realmente me mostrei ativa e comecei a utilizar a minha prerrogativa de fiscalizar, indagando, perguntando, exigindo informações quanto aos gastos públicos, eu obtive uma coisa que foi durante o ano todo, a omissão por parte da administração pública. Ademais, tive vários requerimentos onde a população esteve acompanhando que foram rejeitados pela própria Casa Legislativa, pelos próprios vereadores que têm a obrigatoriedade de fiscalizar. E quando eu estava assumindo o meu direito de fiscalizada, fui impedida de fazer isso, onde os meus requerimentos solicitando informações acerca dos gastos públicos, principalmente aqueles enviados para o Covid-19, não foram aceitos. Da mesma forma que eu enviei para a administração pública diretamente para o gabinete do prefeito também, onde eu também tive a mesma resposta. Zero, nenhuma resposta até o prezado momento. Então, eu realmente recebi essa rejeição pelo fato de estar aqui exercendo o meu papel de fiscalizar, cobrando, perguntando, coisa que a população gostaria que todos nós, vereadores, fizéssemos. Coloco em primeira discussão e primeira votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Direitos Humanos, que trata do projeto de lei número 034/2021, também de autoria da vereadora Brena Dianá, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção e da outras providências. Coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Voto contra, senhor presidente. Vereador Fernando, vamos fazer votação nominal, por favor, novamente. Vereador Fernando. Voto contra. Vereador Cabo Linhares. Contra, senhor presidente. Vereador Flávio Faria. Contra. Vereador Alex. Contra, presidente. Vereador Afonso. Contra, presidente. Vereadora Márcia. Voto a favor. Vereador Naldo. Vereador Marcilon. Dá para ler qual é o título do projeto de lei? Projeto de lei número 034, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção e da outras providências. Não tem de como votar contra a eleição do comitê que preza pela transparência e vota a favor. Vereadora Brena. A favor. Vereadora Vanessa. Contra. Vereador Babá. Em nome